E teve mais alguma situação, assim, de fase difícil que você enfrentou? Bom, teve agora com esse processo que eu passei, né? Da enfermidade. Essa foi bem difícil, né? Esse foi um vale da sombra e da morte, literalmente, né? Você nunca tinha passado por algo parecido, Lúcia? De enfermidade, não. Não? Não, nunca. De experimentar, assim, tipo, a morte, assim, por conta de alguma coisa, tipo acidente, algo do tipo, nunca passou por isso? Não. Essa foi a primeira, porque você chegou a passar pelo vale mesmo, né? Sim, foi. Nossa, foi tenso. Como que foi, por exemplo, como você ficou sabendo que você estava doente? Olha, eu não sentia dor, nada, né? Até por isso que eu nem dei muita importância quando eu comecei a passar mal, assim, do intestino. Meu intestino começou a ficar muito preso. Então, nem dei muita importância, porque eu não sentia dor, não sentia nada, né? Mas, natural, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas, assim, 2021 foi, assim, um ano marcante na minha vida. Muitas emoções. Para mim e para minha família, né? Em maio, eu tive Covid, né? E não fiquei, assim, ruim a ponto de ficar internada, verdade. entubada, nada. Mas, assim, foi bem, né? Foi de dias da minha... Como é que chama aquele negócio de medir? A glicemia? Não. Eita, esqueci o nome. Diabetes, essas coisas de medir? Não, que eles mediam para ver a... Toda pessoa que tinha Covid media aquele negócio. Até eles colocavam um negócio assim. Ah, fugiu agora também. Eita, meu Deus, esqueci o nome. Saturação. Isso. Teve dias da saturação, tá bem baixa. Mas, assim, passou, né? Eu fico aqui imaginando isso aqui, né? Falando, eu fico imaginando quem tá em casa nos assistindo. Fala, isso aí, é o nome, é isso aí. E tinha dia que... Toda risada, né? Talvez ele tá ali do outro lado. Tá lembrando o nome. Ele tá quase pra entrar aqui e falar isso. A saturação, ela baixava. Sim, teve dia que eu não aguentava ficar nem em pé, né? Não tinha força nas pernas. Mas passou. E... O que você sofreu no teu Covid? Teve alguns sintomas? Porque eu lembro que você também não ficou legal, né? Fraqueza, muita fraqueza. Você teve diarreia, dor de cabeça, essas coisas, todos esses sintomas? Não, tive dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Diarreia, e a fraqueza? Muita fraqueza. Eu lembro quando você pegou o Covid, aí foi... Algumas pessoas foram pegando, né? É um trem estranho, né? Porque cada dia você tá de um jeito. Tem dia que parece que você tá bem, tudo, daí a pouco o negócio vira que você... Isso foi quanto tempo antes de você descobrir? Em maio, eu tive Covid. Aí, de agosto pra frente, o intestino começou a ficar mais estranho. E aí, em agosto, eu paguei uma consulta particular e antes de ir no médico particular, eu fui no hospitalzinho, eles fizeram um raio-x, né? Aí apareceu uma manchinha no intestino. Apareceu uma mancha bem no meio, assim. Né? Até a médica disse, olha, você pega esse papel, vai no postinho e pede Tomografia? Colonoscopia. Ah, tá. E aí você pede e tal. A tomografia, ela é pra cima. A tomografia é aquele que você fica deitado assim e aí passa aquele negócio em você. Assim. Geralmente eles passam parte do pulmão, essas coisas, né? Tira tudo dessa parte aqui, a tomografia. Aí eu falei assim, até eu ir no postinho, até eles me pedissem... Vai demorar. Eu não sei o que é isso. Aí não vou levar, não. E não fui atrás. Aí eu paguei uma consulta, aí ele pediu uma ultrassom da barriga e pediu esse exame novamente. Né? Aí eu fiz o exame oh, meu Deus, minha cabeça tá ruim. Esse primeiro nome que eu falei aí. O que eu falei aí? Ultrassom. Aí não deu nada, não apareceu nada, não viu nada. E aí, a hora que eu fui ver o preço desse exame, né? Eu ia fazer o exame particular, era muito caro, era mais de R$1.000, né?
assim, eu não tenho nada, não vou fazer nada, não. Entendi. Deixei passar. Até por condição financeira também, não teria condição de fazer. Né? E falei, não tenho nada, não vou fazer nada. Só que aí eu fui piorando, sabe? Aí passou agosto, entrou setembro. Eu lembro que eu consegui comer arroz e feijão, assim, normal, no dia 14 de setembro. Foi o último dia desse período que eu consegui comer arroz e feijão. Uhum. E aí depois eu já não conseguia comer direito, só comecei a tomar mais líquido, coisa líquida, coisa que soltava mais no intestino. Arroz e feijão, parei de comer praticamente nessa fase. Uhum. E aí foi piorando, né? E aí eu fui no médico 2 vezes, particular, e aí eles mandavam eu para o hospitalzinho fazer lavagem. Aí só começou a funcionar, o intestino só funcionava desse jeito. Foi agravando cada vez mais. Parecia que tudo que eu comia ficava na parte de cima do intestino, não descia para a parte de baixo. Você chegava a ter vômito, essas coisas, não? Não vomitava. Uhum. Eu vomitei muito quando eu fui fazer Aí o Duda falou assim, não, nós vamos fazer a colonostomia. Colonostomia. Nunca lembro qual que é esse nome direito. Também não me pergunto. Aí o Duda falou, não, vamos fazer esse exame. Aí ele foi atrás da gente fazer particular. E esse exame você faz 3 dias de preparo. Né? Um dia você come uma coisa mais leve, outro dia você já não come. Vai tirando aos poucos. No último dia você só passa o dia tomando líquido. Uhum. E antes disso eu já tinha ido em Batatais também, numa outra consulta. Né? Já tinha ficado uns dias lá no hospital para fazer exame e tudo, mas aí o médico não achou nada, voltei para trás. Nem fiz a tomografia nesses dias que eu fiquei lá. Aí, no último dia do preparo do exame, que você fica tomando só líquido, aí eu já comecei a passar mal mesmo. Aí eu comecei a vomitar e ficar ruim mesmo. Aí o Dudu falou, vamos de novo para o hospital. Isso já com quanto tempo, assim, desde o dia que começou até esse dia? Estava do meio para o fim de setembro. Tipo assim, coisas de 2 meses? É isso? Depois do que? Assim, desde o início de que você começou a sentir os sintomas até essa fase agora. Eu comecei a sentir mesmo foi no mês de setembro. Né? No fim de agosto, setembro. Então, quando começou a gravar mesmo, foi do dia... então foi no mesmo mês que começou a acontecer tudo isso. Então, do meio para o fim de setembro, o negócio ficou pior. Entendi. Entendeu? Foi bem rápido, então. Começou a acontecer tudo muito rápido. Aí, desse último dia que eu comecei a passar mal mesmo do preparo do exame que eu ia fazer, aí já não aguentei, já estava muito fraca. Aí o Duda me levou direto para o hospital de novo, lá em Batatais. Aí fiquei internada lá 1 semana praticamente. Eu lembro dessa época. Né? Aí fez a tomografia, aí o doutor viu o que tinha e falou, é isso, é câncer, é grave. Aí ele te falou? Falou. E como é que foi na hora que você ouviu isso da boca dele? Eu falei que eu fiquei tão assim que eu nem... Não fiquei assim, apavorada. Mas não caía assim na realidade? Não, parecia que não caía a ficha. Sei lá, eu falei... é isso, é grave, mas parece que eu não fiquei assim, apavorada, sabe? E... Aí ele fez tomografia, tudo, é grave. Então, a gente vai tentar uma vaga em Ribeirão. Se a gente não conseguir, a gente vai operar aqui mesmo no domingo. No domingo ou na segunda. Vamos tentar a vaga, né? E começou a tentar... Já disse que era de emergência, tinha que ser feito algo mais rápido. Sim. Né? Então, aí, minha irmã do Rio veio e começou a conversar com o médico, vendo os riscos, tudo. O médico falou assim, aqui a gente tem uma certa limitação de aparelho, tal. Para saber tudo certinho. A gente não tem grampos disso, não sei daquilo, tal. Aí minha irmã, ela disse que ela começou a orar. Falou, em nome de Jesus, que esses grampos sumam tudo. Que não quero não operar aqui não, né? Vamos tentar essa vaga lá em Ribeirão mesmo. Mas aí a gente pediu ajuda até do pastor de Orlândia, como que chama? Que ele tem o cabelo grisalho. O Fernandes? Ele tem um contato de um HC e tal. A gente pediu até para ele, para ajudar e tal. Minha cunhada também tem uma parente que tem uma conhecida no hospital do HC de Serrana. Pediu ajuda para ela também. Né? Aí foi através
de um daqui que conseguiu abrir essa vaga lá em... Aí, no dia 26 de setembro, eu fui para lá, né? Eu quero até me retratar aqui a questão de datas, que eu fui no Mulheres Virtuosas, e eu falei umas datas lá que minha irmã me corrigiu depois. Não tava batendo. Não. Minha irmã, assim, muito detalhista. Ela tem tudo escrito essa fase que eu passei. Ela anotou tudo no caderno. Ah, ela assistiu, então, e te falou. Assistiu. Aí ela tem tudo anotado. Ela falou assim: eu vou escrever um livro, Lúcia, porque tem tanta coisa anotada. Ela tem todos os boletins médicos, ela tem tudo que o médico falou, o dia que eu fui para Batatais, o dia que eu saí de Batatais e fui para Ribeirão, os dias que eu fiquei entubada. Tudo, ela tem tudo anotado. E lá. ela ficou aqui ou ela veio só nessa época? Não tinha como ela ficar, ela só veio pra ver como é que você tava e voltou? Ela veio quando eu tava lá em Batatais, depois ela voltou pra lá, porque ela tem dois filhos pequenos, né? E aí não tinha como as crianças também... Ela é mais nova ou mais velha? Ela é mais nova. Mais ela nova, é caçula. Ah, caçula. E aí ela ficava, não sabia se ela ficava lá ou se ela ficava aqui, né? Porque ela é sempre muito assim, né? Gosta de estar fazendo tudo pra família e tal, tudo assim. Então, ela... Como é que ela chama? Márcia. Márcia. Aí ela não sabia se ela ficava lá ou se ela ficava aqui. E... Eu ia começar te falando, por exemplo, na hora que você recebeu o diagnóstico do câncer, né? Eu até comecei falando com você aqui antes da gente começar a gravar. Você chegou a receber uma profecia a respeito dessa enfermidade, né? Porque foi algo... De um tempo que eu ia passar, né? Um tempo difícil. Como é que foi isso? Como é que foi essa profecia? A gente estava no culto lá no núcleo da vila, né? Isso quanto tempo antes? Olha, se... Eu vou mexer com você hoje, que a tua cabeça... Você vai sair daqui com a cabeça funcionando. Minha cabeça é ruim, mas vai sair daqui... Eu vou te encher de pergunta. Você vai sair daqui... é ruim com data, eu vou falar coisa errada. Você vai sair daqui funcionando de novo. Ser restaurada a minha mente hoje. Tá, mas qualquer coisa você vai falando. Tipo, não precisa ser certinho, não. Mas olha, eu pra acho que ter foi uma antes ideia. de eu ter Covid. Foi no mesmo ano. Foi alguns meses antes, então. Sim. Tipo, 3, 4 meses antes. Não lembro. Uhum. Mas eu sei que foi antes de eu ter Covid. E você lembra como é que foi? O que ele disse pra você? Olha, ele disse que eu ia passar por um deserto, por um vale, né? Mas que depois Deus ia me usar para curar. Foi isso que eu ouvi de pessoas que estavam lá, né? Eu não lembro todos os detalhes, eu não lembro. Foi o pastor Osiel, né? Sim, pastor Osiel. Que depois Deus ia me usar para curar, para restaurar pessoas e tal. Mas primeiro eu ia passar por esse deserto, por esse vale. E por algum momento que você estava passando por esse vale, você lembrou disso ou não? Eu não lembro se eu lembrei. O Duda fica doido. Porque Lúcia, como que você não esquece das coisas? Eu falo, sabe por que eu tô te perguntando a respeito de profecia? Porque geralmente a gente caminha em cima, né? Porque, por exemplo, vamos supor aí 3, se fosse antes do Covid, aí 3 meses antes, você recebe uma profecia falando que você passaria pelo Vale da Sombra da Morte, de repente você tá bem, tá instável, não tá vendo nada. Aquilo na hora que você recebeu essa palavra, como é que você recebeu ela? Tipo assim, mas peraí. Será que eu tô doente? Será que eu tenho alguma coisa? Será que eu vou sofrer algum acidente? Te passou alguma coisa pela cabeça? Não. Nada. Você imagina que você vai passar uma coisa difícil, né? Mas assim, você imagina o que é, né? Mas eu falo assim, você entendeu que aquilo era uma mensagem pra você mesmo. Sim. Eu falo que geralmente, por exemplo, a gente tá numa fase difícil. Eu já cheguei a passar situações da minha vida que eu começava a orar em cima da profecia liberada. E tudo aquilo que a pessoa liberou pra mim, eu ali caminhando em cima da profecia. Lembrado, sim, é que você não vai lembrar de tudo. Sim, nos detalhes. Eu devo ter lembrado, sim. E a profecia era que você ia passar pelo Vale da Sombra da Morte. Que eu ia passar por um deserto. Por um vale. Ele não chegou a falar num Vale da Sombra da Morte. Porque era um período difícil, né? E que Deus era contigo, sim. Ia te curar. Chegou a falar de cura, então. Que Deus ia me usar para curar. Ah, tá. Que depois disso, Deus ia te usar para curar e tal. Ó, que legal, hein? Quando eu estivesse no... Legal assim, né? Legal depois que passa, de tudo. Né? Mas foi um período... Jesus. E aí, quando no teu diagnóstico aí, você descobriu, estava tentando essa vaga para Ribeirão, e aí você chegou a ser transferida para Ribeirão. Sim. Aí no dia 26
de setembro, não dia 28, que eu falei lá no... Deixa eu corrigir a data. É dia 26 de setembro, eu fui transferida para Ribeirão. Uhum. E aí, como é que foi essa chegada lá? Como é que foi até te operar? Aí, você chega lá, você fica primeiro ali, você fica ali embaixo, ali Recepção ali e tal. Olha, eu esqueço os nomes de tudo, Jesus. Depois de um dia, eu fui pro quarto, né? Aí, eles fazem todos os exames, tudo de novo. Ah, né? entendi. Então, Antes deles te dar a vaga do quarto, primeiro eles repetem tudo de novo. Então, tudo. você não chegou de lá e internou. Você chegou e ficou aguardando. Fiquei na enfermaria. Enfermaria. Tem a enfermaria lá embaixo, né? Com vários leitos lá. Então, você fica ali até surgir uma cama lá em cima para você ir pro quarto. Então, ali embaixo, eles já fizeram todos os exames, tudo de novo, exame de sangue, fez tomografia, tudo de novo. Aí viu realmente que tinha, aí eu fui pro quarto, né? E... Eu lembro que nessa época a igreja tava, assim, oração por você, né? Tava. Aí, depois que eu fui pro quarto, daí no outro dia já fui pra cirurgia. E aí fez a cirurgia, tudo bonitinho, né? Eu lembro que quando eu acordei na UTI... Te passar pela cabeça, assim, tipo, eu não vou voltar, algo do tipo assim? Ou não? Aí, a hora que você entra na sala de cirurgia, orando, né? Jesus, nossa, Jesus, fica comigo. Jesus, me guarda, Jesus. né? Aí, eu entrei... Quando eu acordei da cirurgia, eu até coloquei a mão assim, né? Pra ver se eles não tinham me colocado bolsa. Porque até então, eu sabia que eu ia colocar bolsa. Ah, eu lembro dessa fase. Verdade. Aí, eu já acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pôr a mão na barriga, né? Falei, ai, graças a Deus, não precisou colocar bolsa. Né? Aí passei bem, saí dali da UTI, passei bem uns dias. Aí comecei a passar mal, comecei a vomitar. Eu lembro. Né? Essa época eu tava levando o Duda para Ribeirão para ele poder ir lá te visitar lá. E aí eles fizeram novamente a tomografia, né? Aí viram que tinha alguma coisa que estava errada, né? Aí conversaram comigo e tal. Aí, um dia dessas visitas que o médico faz, eu falei assim... porque eu fiquei meio ruim de sentir cheiro do Covid, né? Não estava totalmente... Eu falei, eu não estou sentindo cheiro assim, assim, assim. Aí eles acharam que eu estava com Covid de novo. Aí me isolaram. Eu lembro disso aí. Me colocaram num quarto sozinha, né? Aí, dali que eu saí para a segunda cirurgia. Aí eu entrei para a segunda cirurgia. Na hora que você ficou sabendo que ia ter uma segunda cirurgia, bate aquele desânimo, tipo... Nossa, você fica abalado. Meu Jesus. Tem que enfrentar isso de novo? Aí dali, dessa segunda cirurgia, aí eu já saí entubada, em coma. Né? Até que eu fiquei 10 dias em coma, né? Aí... deixa eu retratar aqui em outra data que eu falei lá no Mulheres Virtuosas que eu fiquei 7 dias com a barriga aberta. Não, errei essa data também. Minha irmã disse que eu fiquei 2 dias com a barriga aberta, mas fiquei 10 dias entubada. É porque eles queriam ver se estava funcionando tudo certinho, né? Se tava... Quando eles me abriram, eles viram que tinha descolado eu lembro disso aí. Foi a primeira vez que você passou mal, não foi? Não foi isso aí? Eu lembro que a época que eu fui com o Duda, eles tinham feito a ligação, tudo certinho, só que perceberam que você começou a passar mal. Aí, eu lembro que eu dei uma apertada no médico ainda, que eu tava junto com o Duda, porque o Duda é mais tranquilão na hora de perguntar, né? E aí, ele presumiu que poderia ter descolado, né? Eu falei, mas isso acontece? Ele falou, pode acontecer, né? E eu fiquei preocupado. Eu lembro que eu pedi pro pessoal, liguei pro pessoal, pedi pra estar orando e tal. E foi mesmo, né? Foi o que aconteceu, né? Descolou e deu infecção generalizada. Isso, foi isso aí mesmo. Aí o negócio ficou feio, né? Porque aí fiquei em coma, induzido, né? Aí fiquei com a barriga aberta. Pra poder controlar ali, ver como é que... Sim. Aí o Duda... Aí nesse tempo também minha irmã voltou pra cá. Minha irmã lá do Rio. Aí ficou minha irmã, minha outra irmã aqui de Batatais, a Patrícia, o Duda e minhas sobrinhas. Eles foram lá num domingo, aí era nesse dia que eles iam me levar de volta para fechar a barriga.
né? Aí eles ficaram lá, esperou a terminar o procedimento, aí veio a médica dar notícias, falar, e nesse dia eles falaram que ela perguntou pro Duda: ah, vocês têm filho? Sim, nós temos um. Ah, então vocês fiquem preparados, porque dessa noite ela pode não voltar. Eu lembro desse aviso. Aí o Duda falou que na hora que ela falou assim, a mente dele apagou, né? Aí ele disse que não conseguiu mais escutar nada que ela falou. Aí ele falou para ela: olha, até aqui vocês fizeram tudo, obrigado, agradeço por tudo que vocês fizeram, mas da agora para frente é com Deus. Aí é tudo que precisava, né? Tá na mão de Deus. Aí elas têm tudo gravado, essas coisas, essas conversas, tudo. Minha irmã, minhas sobrinhas, tem tudo gravado. Tem áudio, tudo dessas coisas. E nisso aí também você estava em coma, você não estava vendo nada, né? Se eu tivesse partido dali, eu não teria sabido de nada, né? Que eu tinha dado infecção generalizada, que tinha dado... Esse processo de coma, você lembra de alguma coisa? De ouvir alguma coisa? Nada? Não. Pra você foi tipo deitar, dormiu... Deitei, acordou. Mas você tinha uma noção de tempo? Tipo assim, dá pra perceber? Nossa, eu fiquei muito tempo dormindo ou não? Não. Não dá, Lúcia? Não. Até minha irmã fala que um dia desses que eu tava em coma, ela foi me visitar... E ela disse que conversou comigo e disse que eu chorava. Olha só. Né? A médica falou assim, pode falar com ela que ela te ouve, mas eu não lembro de nada. E você não lembra de nada? Não. A minha irmã fala que ela conversava comigo, né? Falava para mim: Lúcia, reage, Lúcia, luta, Lúcia. E disse que ela via escorrer lágrimas, mas eu não me lembro de nada, não lembro de ter ouvido de nada. Olha só, às vezes até o próprio Deus guarda a gente, né? Pra gente não passar por... Porque por exemplo, houve alguns casos, eu lembro, por exemplo, no caso foi do Bruno, né? Que ele conta que enquanto ele estava nesse processo, ele ouviu a mãe dele orando, porque a mãe dele estava lá embaixo orando, ele ouvia as orações da mãe dele chegando até ele, e ele viu ele saindo do corpo. Mas eu falo assim, cada caso é um caso, né? Verdade. Porque talvez, de repente, no caso dele, ele tinha sim que se posicionar, ele tinha que... para poder obter o milagre dele. De repente, no teu caso, não. A profecia já tinha sido liberada, Deus estava te guardando ali de você passar, sofrer alguma coisa, ou de repente ver tudo aquilo que estava acontecendo com você, né? E depois que eu voltei, né, eu recebi... Várias pessoas veio falar comigo de momentos que estavam orando e que Deus falou, né, que, olha, eu não vou levar ela... Né? Até uma vez que os irmãos estavam orando aqui no tabernáculo, uma irmã teve uma visão de um leão na beirada da minha cama, assim, me guardando. Né? Então, assim, era Deus fazendo tudo. Eu lembro um dia que mexeu muito com a gente, foi num domingo. Isso foi no final do encontro. A gente estava no finalzinho ali com todo mundo que estava passando pelo encontro, né? Deve ter sido esse dia que... Mais os pastores e tudo. Que fui fechar minha barriga, que deram aquele diagnóstico. Isso. Lá. E nesse dia, a gente levantou um clamor lá dentro. E a gente começou a fazer batalha espiritual e você via aquele punhado... A quadra estava cheia de gente... Tem até um vídeo que eu postei, né? A quadra cheia de gente, as pessoas recebendo aquela unção. E foi um momento ali que a gente achou assim... aproveitou a situação daquela unção que estava sendo liberada ali. E as pessoas começaram a orar por você, interceder por você. E ficou um tempo ali. E aquele dia me impactou. Porque eu lembro certinho, assim... Eu senti assim como se algo tivesse acontecendo no mundo espiritual, sabe? Algo tivesse acontecendo. E eu lembro certinho. Foi num domingo à noite isso aí. Domingo, assim, da tardezinha pra noite. Mas eu senti algo muito forte acontecendo naquele dia ali. Nossa, a oração fez toda a diferença na minha vida nesse processo, viu? Nossa, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas, os irmãos, a família da fé, né? A família. Nessas horas foi, assim, impactante na minha vida. É importante, né, igreja? Foi essencial. Não sei o que seria de mim se... Aí as pessoas... Passar por um momento desse sem ter esse suporte, sabe? Aí as pessoas falam assim, né? Porque ir na igreja, né? Eu tenho Deus no meu coração. É nesses momentos, Sim. né? A gente ser igreja, tá um com o outro ali em comunhão, faz toda a diferença, né? Eu falo que eu passei... Eu vivi um pouco na prática aquela música que a gente canta muito, né? Quero estender a minha mão, abrir meu coração. Mas não de eu fazer. Eu recebi isso, entendeu? Da igreja. Quando precisar de mim, eu estarei aqui para chorar e para sorrir. Eu recebi isso. Legal, entendeu? Né?
Então, foi marcante na minha vida. Nossa, eu sou muito grata a Deus. Eu me senti tão amada, tão assim, tão querida, tão confortada, tão abraçada por tanta gente, tantos irmãos, né? Por vocês, líderes, pessoal do louvor. Nossa, foi marcante na minha vida. Ô, Lúcia, na hora que você voltou do coma, você já voltou com, tipo, o diagnóstico ali, que tava tudo ok agora, a barriga já tinha sido fechada, as coisas estavam caminhando bem, as coisas estavam acontecendo. Você já voltou assim, né? Quando eu acordei, eu ainda estava com o tubo. Uhum. Eu fiquei alguns dias ainda com o tubo. Quando eu acordei, a primeira pessoa que eu vi foi minha irmã, a Márcia. Uhum. Ela estava ali. Mas ainda não tinha tido... não sabia de nada que tinha acontecido, não tinha tido noção da gravidade de tudo que tinha acontecido. Fui saber bem depois, né? Eu vi que eu estava bem debilitada, muito inchada, e eu fui saber, assim, depois, né? Não tinha noção do que estava acontecendo ali ainda. Esse tubo aí, geralmente, chega até a afetar a voz, né? A corda vocal. No teu caso, não aconteceu nada. Era para eu ter feito traqueostomia, né? Porque no dia que eles foram tirar, teve um dia que eu comecei a chorar muito, que eu falei, eu não aguento... Tentava falar, né? Porque eu não conseguia falar. Porque toda hora que eles tinham que vir e sugar, né? Porque senão você engasgava e era muito ruim com aquele negócio, né? E aí teve um dia que eu comecei a chorar muito e aí eles foram tentar tirar o tubo, né? Aí veio 2 mocinhas, tentou tirar, aí não conseguiu. Aí um médico na minha frente, assim, falou, se a gente vai tentar mais uma vez, se não conseguir, a gente vai fazer uma tráqueo. Deus me guardou, porque se eu tivesse feito tráqueo, adeus minha voz. Olha só. Né? Olha, Deus, ele vai trabalhando nos pequenos... Nos mínimos detalhes, né? Era para eu ter feito hemodiálise. Graças a Deus, o rim foi melhorando, não precisou. Então, Deus, sim, me guardou. Depois você começou... Aí você saiu do hospital depois de quanto tempo? Recebeu alta? Aí eu fiquei na UTI, né? Na CTI. É um lugar, assim, muito difícil de ficar. Nossa, muito difícil. Porque lá fica aqueles refletores grandes, assim, ligado 24 horas, né? E a gente ruim do teu lado, a gente morrendo do outro lado. Já vi isso, já. Olha, é um lugar, assim, que... Você vê gente entrando de tudo quanto é jeito, né? Ali você não tem noção de tempo, se é dia, se é noite, se é manhã, se é tarde, entendeu? Então, você só vê trocando de turnos, os enfermeiros entrando e gente conversando 24 horas, porque eles ali não têm horário para dormir, né? Então, eles ficam direto ali. E luz acesa e gente conversando 24 horas, então você não dorme, né? Eu delirava, né? Eu lembro que às vezes eu estava desses delírios meus, eu indo comprar... Eu levantava, ia comprar suco de laranja e voltava para a CTI. Olha só. Você acha? Então, assim, eu ficava delirando o tempo inteiro, que você não conseguia dormir direito, né? E você fica completamente dependente, né, de tudo. Você não conseguia comer, né? Eu estava contando no Mulheres Virtuosas que eu não conseguia comer, né? Teve um dia que eu desejei tanto um copo de água que eu nunca dei tanto valor num copo de água, porque eu não podia tomar água, não podia nada, né? E eu tive que aprender a fazer tudo. Depois que eu saí do quarto, da CTI, que eu fui pro quarto. Né? Tive que aprender a andar, tive que aprender a comer, tomar banho. Eu tinha perdido os movimentos, que eu não conseguia fazer isso aqui com o cabelo. Demorou, Lúcia, para voltar? Demorou um pouco. Eu fui pro quarto final de 23 de outubro, parece. Acho que foi dia 23 de outubro. Você ficar falando data, depois a tua irmã vai estar assistindo, ela vai te corrigir. Mas eu acho que eu tô certa, viu? Mas deixa as datas pra lá. Do meio pra frente de outubro, eu saí da CTI, da UTI lá, e fui pro quarto, mas assim, sem conseguir fazer nada, né? Tudo sendo carregado, alguém junto contigo, dependente, fazendo tudo. Completamente. Não conseguia ir no banheiro, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer nada. E é terrível, né? Eu falo que eu passei isso, acho que uns 2
dois dias que eu fiquei internado por conta do episódio lá das facadas que eu levei, né? E eu falo assim que é terrível, porque eu passei por isso. Eu fiquei num lugar onde vai chegando gente, você vai vendo as pessoas ali, tudo quanto é gente chegando ali, pessoas que foram operadas, pessoas que estão chegando ali, você vai olhando aquele ambiente, é um ambiente muito obscuro, Sim. é uma coisa terrível. E tudo que você vai fazer, você precisa estar dependente de alguém, né? Tipo, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa. Eu falo assim que eu acho que não tem coisa mais terrível na vida do que passar por esse tipo de coisa. Nossa, muito difícil. E aí eu fui pro quarto assim, fiquei completamente dependente, né? Não conseguia fazer nada sozinha, né? Comer, eu tinha que aprender a comer de novo. Eu não conseguia comer. Eu lembro que a primeira vez que eles foram me dar alguma coisa para comer na UTI, eu não descia. Até água, para tomar água. Primeira vez que eles colocaram água na minha boca, eles falaram assim, ó, você tem que fazer assim, 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 porque se você tomar água, se eu tomar água normal do jeito que a gente toma, e for pro pulmão, pode ir pro pulmão e aí fica, Sim. pode agravar alguma coisa. Então, tomava água, você punha água na boca e fazia assim. Você tinha que engolir a água assim. Para a água ir pro lugar certo. Aí fui pro quarto, né? E não conseguia tomar banho. As enfermeiras me punham na cadeira de banho, me levavam pro banheiro e falavam, então, vai tomando banho aí. Tem uma espécie de incentivo. Parece que, tipo, eles tá meio que largando a gente, mas é pra Me gente... largava lá. Mas eu ficava lá debaixo da água. Não conseguia fazer uma vez nada. eu achei meio estranho, né? Porque eu colocava a gente lá mas é até uma espécie de incentivo, né? Pra ver se a gente começa a dar Reage, uma né? reação, né? De repente tentar pegar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa. Eu ficava pedindo para Deus para vir umas enfermeiras boazinhas para me ajudar. Senhor, manda umas mais amorosas. Teve dia que eu orar e falar, Deus, manda umas enfermeiras boazinhas para me ajudar. Né? Aí aparecia aquelas abençoadas, né? Que falavam, quem levanta, vamos pro chuveiro tomar banho. Levanta. Uhum. Né? E aí me levava pro banheiro e me largava lá, né? Tinha umas 3 lá que era bem assim. Aí um dia o Dudu falou assim pra mim, se Deus te der só coisa boazinha, você vai ficar deitado nessa cama o resto da vida. Mas é verdade. Né? Falei, então graças a Deus por essas... E você saiu de lá, já estava bem, você saiu de lá se movimentando, já estava... o corpo já estava correspondendo. Aí comecei, os fisioterapeutas começou a fazer movimento, fazer os exercícios, né? Vinha fazer exercício no meu pé, aí começou a me tirar da cama. E a princípio eu comecei a andar um carregando de um lado e outro do outro, né? Aí até na porta do quarto, voltava, aí depois comecei até o corredor, voltava. Aí foi me desenvolvendo. Eu falo assim que é uma fase muito difícil, de repente, de passar o que você passou. Não que é uma fase que ninguém queira passar, mas ela se torna difícil porque, por exemplo, é um ano de pandemia. Você sai dali... e tem todo ainda aquele cuidado de não contrair, por exemplo, o vírus novamente. Sim. Isso agravar a tua saúde. Depois você entrou num tempo também de quimioterapia, né? Durou quanto tempo a tua quimioterapia? 7 meses. 7 meses. Comecei a fazer em dezembro, terminei agora em julho. Aí terminou, fez os exames, tudo certinho. Graças a Deus. Glória a Deus, hein? Terminei, fiz a última agora no começo de julho, né? Aí, no final de julho eu já fiz a tomografia, aí deu zerado. E a quimioterapia também sofre, né, Lúcia? Você passava muito mal com a questão da quimioterapia? Passei mal, mas assim, às vezes eu ouço pessoas que passaram por quimio falar o que elas sofreram, eu falei, Deus, eu não sofri nada. Olha só, você vê Deus pondo na mão, né, e guardando, né? E assim, a imunidade fica baixa, né? Você fica com medo de... Eu ficava até de pôr a mão nas coisas, no lixinho da cozinha. E de repente contrair alguma coisa, pegar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, você fica... Mas graças a Deus, nem gripe eu peguei. Olha só. Glória a Deus. Nem gripe. Do começo que você descobriu que estava doente até o final da quimioterapia, foi quanto tempo? A gente descobriu em setembro, né? Até julho. De setembro a julho. Foi um processo longo, né? Foi.
E graças a Deus agora... Agora eu vou ter que fazer a reconstrução, né? Uhum. Porque aí da segunda cirurgia, aí sim colocaram a bolsinha. Uhum. Né? Agora, então, depois da químio, aí eu tenho que fazer novamente um outro exame. Aí depois desse exame, eles vão me encaminhar para fazer a reconstrução. O que é essa reconstrução? Ligar o intestino novamente. Ah, tá. Né? Porque a bolsinha coloca o intestino para fora. Você tá com a bolsinha ainda? Tô. Ah, você tá com a bolsinha ainda. Aí você não vê a hora também de já chegar. Não. Né? Bem desconfortável. Né? Eu quase coloquei. Ah. Porque o receio deles era da facada ter furado meu intestino. E eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha batido a barriga na mesa, correndo, sabe, dentro da escola. Essas mesas de madeira, né? Na hora do recreio, ele bateu e machucou ele por dentro e ele teve que operar. E aí ele fez uma operação que pegou aqui dessa parte de baixo e subiu até no meio aqui da barriga. E eu, depois de velho, eu já conhecia ele, eu vi aquele corte. E aquilo para mim foi assim, uma coisa que você quer ver eu passar mal, é tipo coletar sangue de mim. Eu vou orando em língua para não desmaiar. E na hora que eu vi aquilo, foi quando eu estava afastado, né? Eu fiz um voto com Deus ali, de não precisar passar por aquilo. E eu lembro que eles falavam assim para mim, você vai no banheiro que a gente precisa ver como é que tá o teu intestino, né? Para ver se você tá saindo alguma coisa, sangue, alguma coisa, para ver se... Né? Ele falou, não pode, a gente tem que te operar se for alguma coisa. Eu ia no banheiro, mas eu não conseguia fazer nada. E ele, e aí, como é que foi? Não, tá limpinho, eu falava. Porque eu tava morrendo de medo. E eu fiz um voto ali com Deus, eles fizeram os exames de mim, fizeram esse ultrassom, né? E aí, no final, eles acabou me liberando e falou, se você sentir dor, você volta, porque se der uma infecção generalizada em você, pode te matar. Eu falei, não, eu tô bem. E não sei se eu tava bem, porque era bem no rumo da barriga, eu não sabia que dor que era essa. Mas graças a Deus eu não precisei passar, mas eu teria que ter passado por essa cirurgia e ter colocado também. Mas é uma coisa assim que ali foi meu encontro com Deus. Eu falo assim, antes de eu ter o meu encontro com Deus, depois ali foi o encontro com Deus. Eu vou ter que fazer outra cirurgia de novo, né? Vou ter que abrir tudo de novo para fazer a reconstrução. Não tem outro jeito de fazer a reconstrução se não abrir de novo, né? Então eu vou ter que fazer outra cirurgia. Para poder, mas eu falo assim, agora é para uma coisa assim para resolver, né, Luz? Graças a Deus. E tem data para isso? Não. Ainda não marcaram ainda. Não, que eles vão me falar, vão me encaminhar para fazer depois que eu fizer esse outro exame. Amém. Mas em nome de Jesus vai tudo correr bem. Jesus. E essa fase assim vai passar, vai ficar para a história e vai cumprir essa profecia, né? Sim. Porque através de tudo isso que você passou, Deus vai te usar para poder curar pessoas aí. Glória de Deus.